Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos responder a questão 147, que a sua leitura talvez achemos ela difícil. Entretanto, ela tem algumas características que tornam ela simples e alguns cuidados que devemos ter na nossa interpretação para entender que ela é uma questão simples. Porque ela diz o seguinte, ó: a foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Eu tirei a foto, tá certo? É só uma foto de uma caixa. Uma cisterna como essa, na forma de um cilindro circular reto. Cilindro é figura carimbada na prova. Meu Jesus Cristo. Cilindro circular reto, esse tem um problema aqui. Com 3 metros quadrados de área da base. Ó, eu vou parar aqui só para que a gente analise o seguinte. Nessa vírgula, para a gente analisar o seguinte. Está falando de um cilindro circular reto. Eu vou desenhar logo um cilindro aqui para que a gente pegue algumas características dele, tá certo? Vou aumentar ele mais um pouquinho para ficar fofinho. E aí eu vou só tentar desenhar um arco aqui para melhorar. Eita, que ficou bonito essa bexiga. Ó, vamos lá. Quando ele diz aqui que é um cilindro circular reto com 3 metros de área da base, ele já deu a informação interessante que toda essa área da base aqui, ó, ela mede 3 metros quadrados. Perceba uma coisa. Perceba que ele não fala do raio, não fala de diâmetro, não fala de π, porque todas essas informações já estão atribuídas nessa área da base aqui, 3 metros quadrados, tá certo? Tenhamos muito cuidado nisso. Eita, como é que eu vou descobrir o volume disso? Mas o volume de um cilindro não é área da base vezes a altura? Só que normalmente essa área da base não vai dar o resultado inteiro. E por isso às vezes aparece πr ao quadrado, entendeu? Mas aqui nesse caso dessa questão já deu essa área da base inteira, ok? É um detalhe curto, mas que pode ser que pegue, entendeu? Pronto, foi abastecida por um curso de água com vazão constante. Ou seja, se você já foi a alguma roça, para encher uma cisterna precisa de um caminhão-pipa, e aí pega uma mangueira e coloca lá e aquela vazão é constante, tá certo? O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna, durante o abastecimento em diferentes momentos do mesmo dia, conforme o quadro. Tem esse quadro aqui, e aqui é outro cuidado que a gente deve ter, porque não são horários constantes, tá certo? Observe que aquele foi de 6 para 8, ou seja, passou 2 horas. De 8 para 12 passou 4 horas e de 12 para 15 passou 3 horas, tá certo? Então, tenhamos muito cuidado nisso aqui, porque em consequência disso, o nível da água não vai ser constante, padronizado, porque os horários estão bagunçados, tá certo? Tenhamos muito cuidado nisso aqui. Agora vamos para o que interessa. Qual foi a vazão? Ou seja, o que significa vazão? É a quantidade de litros ou metros cúbicos por hora, tá certo? Por um determinado período em que sai essa água. Ou seja, qual foi a vazão em metro cúbico, certo? Ele quer em metro cúbico por hora. O que significa metro cúbico por hora? Ou seja, quantos metros cúbicos encheu em 1 hora, tá certo? Vou até colocar essa informação aqui, ó. Encheu em 1 hora, tá certo? Quantos metros cúbicos foram enchidos em 1 hora? Do curso de água que abasteceu a cisterna. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte. Eu falei daquilo do caminhão-pipa e da cisterna. Imagine o seguinte. Imagine que você tem então um caminhão-pipa e a água então está aqui, certo? E essa água está jorrando aqui dentro, ok? Bom, tá enchendo. Passou 1 hora. Quando passou 1 hora, aí olhou lá, eita, olha o tanto que encheu. Então, aquela 1 hora que passou é a vazão desse abastecimento, ok? É aquilo que aconteceu, tá certo? Então, é o que ele está perguntando aqui. Só que a gente tem que ter uma ideia do seguinte. Para que a gente saiba,
e um detalhe, deixa eu voltar com essa mangueira que eu desenhei aqui, que é uma mangueira, tá certo? Deixa eu voltar isso aqui. Como é então que uma pessoa iria pegar e iria entender qual foi a vazão desse que encheu nessa 1 hora? Ele iria pegar, colocou a mangueira lá na cisterna, passou 1 hora, viu, opa, encheu isso aqui. Aí ele vai ver a altura que encheu, entendeu? A partir dessa 1 hora. E se ele está interessado na vazão em metro cúbico, onde é que a gente encontra metro cúbico? No volume, né? Lembremos que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então o volume vai ser, quem é a área da base? Já deu, 3 metros quadrados. Vou até colocar metros quadrados aqui, tá certo? Vezes a altura. Mas qual é a altura? É a altura após 1 hora. Qual foi a altura após 1 hora? E como é que a gente vai descobrir isso? A partir da tabela. E aí foi quando eu falei sobre o cuidado com essa tabela. Porque observe que informação crucial. Vamos aproximar essa tabela aqui para a gente analisar ela. E é uma análise bem simples. Por quê? Não podemos pegar 6 horas a 8 horas. E pegar essas 2 horas. Porque ele não está interessado em 2 horas. Ele está interessado em 1 hora. Mas a gente pode tomar isso como base. Por quê? Se de 6 para 8 passou 2 horas, quanto foi que aumentou aqui no nível da água? Antes era 5, 0,5 e agora é 1,1. Ou seja, aumentou 0,6 metros. Mas aumentou 0,6 metros em 2 horas. Se aumentou 0,6 metros em 2 horas, e em 1 hora aumentou quanto? Não é um curso de água constante? Não vai mudar na intensidade, não vai mudar na quantidade de água. A mangueira ela vai continuar assim para sempre. Então, vai existir esse padrão. Então, se em 2 horas aumentou 0,6 metros, em 1 hora, consequentemente, vai aumentar 0,3 metros. Então, portanto, a altura que a gente tem aqui é de 0,3. Ou seja, em 1 hora, essa altura da quantidade de água na cisterna foi de 0,3 metros, tá certo? E aí, ó, colocar aqui, ó, o metro também. Um detalhe, não seria surpresa se ele colocasse aqui, ó, 30 centímetros, porque 30 centímetros equivale a 0,3 metros, tá certo? Tomemos muito cuidado com essa informação. Enfim, agora é só multiplicar, né? 3 vezes 3 sobre 10. E aqui a gente tem 9 sobre 10, que, portanto, é 0,9 metros cúbicos por hora. Ou seja, esse foi, então, a vazão em metro cúbico por hora do curso de água que abasteceu a cisterna, que está na letra C, tá certo? Essa é a nossa resposta para essa questão, uma questão muito interessante e muito boa. Perceba que eu prefiro transformar em fração para multiplicar, tá certo? E você pode estar se perguntando do seguinte, bom, e o que foi que você fez com esses metros aqui, ó? Foi porque, como é que eu tenho 2 dimensões, metro cúbico, metro quadrado, se eu multiplico por metro, vai ficar metro cúbico, ou seja, propriedade da potência, tá certo? E aí foi só esse ajuste que eu quis fazer, ok? Mas enfim, essa é a resolução. Espero que tenham gostado e, sobretudo, entendido. Até a próxima e tchau!